rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou Kevin Nicolas e o tópico do vídeo de hoje é 500 milhas de Indianápolis. Vamos contar toda a história das 500 milhas de Indianápolis, aquela que é, pra mim pelo menos, a maior corrida do mundo. Então, sem mais enrolações, que hoje o vídeo tá bom demais, bora pro vídeo, bora! Vamos direto às origens, lá no século 20 e até mesmo antes disso. A primeira corrida em Indianápolis, a primeira 500 milhas de Indianápolis foi realizada em 1911, mais de 100 anos atrás. Para vocês terem uma noção, o primeiro carro motorizado do planeta foi em 1870, o primeiro patenteado em 1886, e o primeiro comercializado em 1908. Então estávamos realmente nos primórdios de tudo isso e as 500 milhas de Indianápolis foi uma das primeiras corridas da história. O oval foi construído em 1909 com as mesmas configurações que temos até hoje e tivemos algumas corridinhas lá em 1909 e 1910. A primeira Indy 500 aconteceu em 1911, que como vocês estão vendo aí na imagem, os carros eram bem diferentes. As arquibancadas inclusive eram bem menores e ainda assim tivemos um público de 85 mil pessoas naquela edição. E o primeiro vencedor da história das 500 milhas de Indianápolis foi Ray Harrow, estadunidense da Pensilvânia, aos 32 anos de idade. Após isso, tivemos alguns anos que não aconteceram as 500 milhas de Indianápolis. Em 1914 e 1915 por conta da Primeira Guerra Mundial, e em 1942, 43, 44 e 45 por conta da Segunda Guerra Mundial. Logo depois disso, as 500 milhas de Indianápolis foram incorporadas no calendário da Fórmula 1 em 1950, primeiro ano da Fórmula 1. Sim, já tivemos as 500 milhas de Indianápolis como parte do calendário da Fórmula 1. A Indy 500 ficou na Fórmula 1 até o ano de 1960, onde só em 1959 tivemos um piloto que efetivamente participou do campeonato da Fórmula 1 como vencedor da prova, que foi o estadunidense Roger Ward, que venceria mais uma vez em 1962. As 500 milhas de Indianápolis até contavam para o campeonato da Fórmula 1, porém era uma corrida à parte, com regras diferentes, e quase nenhum piloto da Fórmula 1 em si participava daquela corrida. Depois da saída da Indy 500 da Fórmula 1, alguns pilotos da categoria começaram a se aventurar finalmente por lá, e até vencer, como foi o caso de Jim Clark e Graham Hill nos anos 60 e de Mark Donohue nos anos 70. E depois vou falar detalhadamente dos vencedores dos anos 80 para frente, mas esses daí foram os pioneiros. Nesse período houve o surgimento de um tal de A.J. Foyt, um baita piloto histórico do automobilismo norte-americano que venceu 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis, que é um recorde até hoje, dividido com outros 3 pilotos. Um deles foi Rick Mears, piloto que dominou a Indy 500 nos anos 80 e anos 90. Outro deles foi Al Unser Sr. ou Al Unser Pai, seja lá como você queira chamar, que venceu 4 vezes também nos anos 70 e 80. E o último é um brasileiro que vamos contar mais na frente. E essa época aí, esses anos 80... foi uma época em que apareceu um velho conhecido nosso no automobilismo norte-americano. Em 1984, Emerson Fittipaldi participou das 500 milhas de Indianápolis, o que configurava ele como o primeiro brasileiro a participar da prova. Emerson, que tinha recém terminado a sua passagem vitoriosa na Fórmula 1, com 2 títulos e tudo mais, e agora estava nos Estados Unidos. E 5 anos depois, Emerson Fittipaldi conquistava a primeira vitória brasileira em Indianápolis, com emoção no final de prova e uma briga dele com o Al Unser Pai, que bateu, causou uma bandeira amarela e assim ele se sagrou vencedor. Sempre cabe ao Emerson abrir as portas, para o Brasil no automobilismo, não é verdade? Em 92 tivemos uma das grandes corridas da história de Indianápolis, com a chegada mais apertada da história. Apenas 43 milésimos separaram o vencedor Al Unser, dessa vez o Júnior, do segundo colocado, que foi Scott Goodyear, que não tem nada a ver com os pneus. E no ano seguinte, mais festa brasileira, pois Emerson Fittipaldi venceu pela segunda vez no Templo Sagrado de Indianápolis. E de quebra tomou um grandíssimo suco de laranja no lugar do tradicional leite
das 500 milhas, o que deu uma polêmica danada. A torcida começou a vaiar ele, o presidente de Indianápolis, o Tony George, que vai ter papel importante mais na frente aqui no vídeo, ele ficou pistolaço com o Emerson Fittipaldi, como pode tomar suco de laranja no lugar do leite. E aí, né, virou quase uma persona não grata por tomar suco de laranja, cara, por incrível que pareça. Inclusive, vou aproveitar esse gancho para contar a história justamente do leite de Indianápolis, onde a gente vai ter que voltar bastante no tempo. Em 1936, primeira corrida que teve ali, o troféu Burg Warner, né, que é aquele troféu gigante com as cabeças dos pilotos e tudo mais. Lewis Meyer venceu a sua terceira prova em Indianápolis. E após a vitória ele pediu algo inusitado. Ele pediu leite após vencer a corrida, pois queria se nutrir de forma adequada. Eles foram lá, deram leite para ele, houve um momento, e aí aproveitaram esse gancho para, né, incorporar na tradição da corrida. Beleza, demorou 20 anos para isso acontecer, mas aconteceu. Em 1956, a partir desse ano, a tradição agora é beber leite da escolha do piloto após vencer as 500 milhas de Indianápolis no Victory Lane. Então, prosseguimos aqui com a história. Bem, tava tudo bem, tudo show, até que em 1996 acontece a cisão da kart, que era o nome da Fórmula Indy que conhecemos. Isso é uma treta gigantesca, que dá pra fazer um vídeo só falando sobre isso, que inclusive se vocês quiserem eu posso fazer, onde devido a uma rixa entre as equipes fortes da kart e do Tony George, que era o presidente do autódromo de Indianápolis, o Tony criou a IRL, Indy Racing League, uma categoria para rivalizar com a kart, que naquela época estava tendo relevância mundial. E a IRL tinha como carro-chefe as 500 milhas de Indianápolis de forma exclusiva. Cisão essa que prejudicaria as duas categorias, mas enfim, esse não é o assunto. Em 95, então, tivemos a última Indy 500 com a kart unificada, onde Jacques Villeneuve se saiu vencedor com Christian Fittipaldi em segundo. Ambos fizeram baitas corridas de recuperação. E também foi uma prova marcada por esse acidente assustador na largada, onde o piloto ainda bem saiu vivo, né? Não aconteceu nenhuma morte nem nada. Foi uma das Indy 500 mais marcantes da história, com certeza. A partir de 96, então, tivemos as 500 milhas de Indianápolis na IRL, com carros menos rápidos e mais frágeis, onde infelizmente no treino tivemos uma morte, a morte de Scott Brighton. Mortes essas que infelizmente são um total de 58 na história das 500 milhas, principalmente dos anos 70 para trás. É um fato bem triste, mas que infelizmente negativamente faz parte da história de Indianápolis. Mas então, com a decadência da kart nos anos 2000 e a ascensão da IRL, algumas equipes grandes da kart decidiram migrar então para a categoria ali que estava em clara ascensão, como foi o caso da Chip Ganassi em 2000 e a Penske em 2001, onde eles ainda participavam da kart, mas participaram também das 500 milhas de Indianápolis. E logo em 2000, a Chip Ganassi venceu logo de cara com Juan Pablo Montoya. Montoya que venceria mais uma vez em 2015. No ano seguinte foi a vez do Elinho vencer, o Hélio Castro Neves com a Penske, algo que também se repetiria em 2002. E em 2003, a dose se repetiria, mais uma vez um show brasileiro com vitória de Gil de Ferran, lenda do automobilismo ali dos Estados Unidos, vencedor com a Penske. Em segundo chegou Hélio Castro Neves, em terceiro Tony Kanaan, os brasileiros nas 3 primeiras posições. Além disso, também foi uma corrida que teve o Sérgio Maurício narrando. Sim, o Sérgio Maurício, que hoje narra a Fórmula 1, narrou essas 500 milhas de Indianápolis. Gil de Ferran vem para a vitória em Indianápolis! Vitória de Gil de Ferran! Hélio Castro Neves em segundo, Tony Kanaan em terceiro! E os anos 2000 foram anos em que a gente teve muitos momentos marcantes na maior prova do automobilismo. Como a Danica Patrick, que foi a primeira mulher a liderar uma corrida em Indianápolis no ano de 2005, onde inclusive chegou na 4ª posição. Tivemos também a chegada próxima entre Sam Horne Jr. e Marco Andretti em 2006, a corrida interrompida pela chuva em 2007, o passadão do Vitor Meira na prova de 2008, e aí chegamos na fase centenária das 500 milhas, onde tivemos 3 comemorações. Em 2009, comemorando os 100 anos do autódromo, onde tivemos vitória brasileira, a vitória de Hélio Castro Neves, vencendo pela 3ª vez a prova. Com uma história de superação incrível, ele que tinha sido preso injustamente meses antes dessas 500 milhas de Indianápolis, mas que foi lá, se recuperou
e venceu a prova. Em 2011 tivemos a comemoração dos 100 anos das 500 milhas de Indianápolis como prova, onde tivemos o Dan Wheldon como vencedor, o saudoso Dan Wheldon, emocionante demais, mas também teve o J.R. Hildebrand fazendo isso aí na última volta. Confira aí. Vai receber com aquele restinho, bateu na última curva. Bateu na última curva, vai receber bandeira quadriculada. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Ganhou? Ganhou? Venceu. Ele é agora que tá lá. Dan Wheldon. Em 2013 não tem nada a ver com o centenário, mas foi a primeira vitória de Tony Kanaan nas 500 milhas de Indianápolis, ele que lutou tanto e enfim, em 2013, conseguiu a vitória. E em bandeira amarela, a lá Emerson Fittipaldi. Em 2014, parecido com o 2022, Elinho até tentou, mas quem venceu foi Hyrum Terray em uma chegada apertada. E aí nós chegamos na 100ª edição das 500 milhas de Indianápolis, que ocorreu em 2016, por conta daquelas provas que não tivemos durante as guerras. E o vencedor foi um inesperado Alexander Rossi, que chegou só com o cheiro do combustível e venceu. Em 2017 tivemos a chegada de Fernando Alonso lá, buscando a tão sonhada Tríplice Coroa, onde ele correu com uma McLaren Andretti Honda que o deixou no meio do caminho. Em uma prova que Takuma Sato venceu. Sim, Takuma Sato. Sato que viria a vencer novamente em 2020 e Fernando Alonso nem se classificar para a corrida conseguiu em 2019 e em 2020 não fez lá grande coisa. Chegamos em 2021, onde o Brasil voltou a comemorar novamente, com a emocionante vitória de Hélio Castro Neves, a quarta dele, que o coloca no hall de maiores vencedores da história de Indianápolis, fazendo parte do Monte Rushmore da Indy 500, sabe aquela montanha? Então, junto ali do AJ Foyt, do Ricky Mears e do Al Unser Sr. E por fim, fresquinho na nossa memória, tivemos a edição então de 2022 que aconteceu no último domingo, que é sempre aquela tradição, né, de que no domingo das 500 milhas de Indianápolis também tem o GP de Mônaco e as 600 milhas de Charlotte, né? É uma tradição no mundo do automobilismo. Mas enfim, essas 500 milhas terminaram com Marcus Ericsson vencedor e o final emocionante, a briga dele com o Pato Ward, 2 voltas de bandeira verde, e ele se sagrou vencedor de forma inesperada. Ah, 500 milhas de Indianápolis, quanta história a gente pôde contar dessa lendária corrida, que até se confunde um pouco também com a história do automobilismo. E que com certeza teremos muitas e muitas e muitas histórias ainda por vir nos futuros anos nessa lendária corrida que representa tanto para o automobilismo mundial. Enfim, essa foi a história das 500 milhas de Indianápolis. É isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a galera, rapaziada. Se você tiver alguma sugestão de tema, quadro, vídeo, sei lá, coloca aqui nos comentários. Não se esqueça também de entrar no nosso servidor no Discord, link na descrição. Enfim, é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!